mas eu sou super saudável, eu faço atividade física, eu treino 5, 6 vezes na semana, mas eu ainda tenho cólica, eu ainda tenho sintomas pré-menstruais, e você fala que isso não é normal. O que está acontecendo? É justamente isso, você está em um modelo saudável que não respeita o seu metabolismo feminino. É um modelo saudável baseado em um metabolismo masculino. Seja muito bem-vinda ao Inspira Talks Águia Soberana, o podcast do empreender feminino, onde ser, crer e fazer acontecem de um jeito que honra a nossa natureza. Inspirado em Vênus e Afrodite, símbolo do feminino, aqui a gente fala sobre tudo que você precisa para viver uma vida muito mais leve e abundante. Este é um espaço para conversas profundas e transformadoras com mulheres inspiradoras que estão redefinindo sucesso, poder e realização. Se você está chegando agora, muito prazer, eu me chamo Lila Inspira, sou engenheira, empresária, mentora de empresárias, palestrante e líder do Empreender Feminino, um movimento que resgata a leveza e a abundância como direito natural de toda mulher. Pra gente é muito importante que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Toda quarta-feira sai um novo episódio ao meio-dia no YouTube e no Spotify, por isso, para não perder nada, se inscreva, ativa as notificações. Agora, inspira fundo, porque o episódio de hoje começa agora. Hoje, o tema do nosso episódio é Mulheres não funcionam como homens. Como ativar o metabolismo feminino e conquistar um corpo mais bonito, mais saudável e cheio de energia. Com ela que é nutricionista, especialista em metabolismo hormonal feminino, pioneira no Brasil ao falar de alimentação cíclica e do ciclo das sementes. Com mais de 2.500 alunas e 10 mil mulheres impactadas, ela é apaixonada por saúde feminina de dentro para fora e acredita que não faz parte da natureza nem do corpo da mulher sofrer. Com uma trajetória marcada por coragem, consciência e muito estudo, ela ensina mulheres a respeitarem seus ritmos, seus ciclos e seus corpos para conquistarem mais saúde, energia e beleza de um jeito que potencializa a força da nossa natureza. Águias Soberanas, desejem as boas-vindas para Priscila Ricciardi. Uau! Que feliz de estar aqui, Lila. Que alegria te receber aqui, Águia Soberana. A gente que fala tanto sobre o feminino e as diferenças do feminino para o masculino no empreender, no viver. Falar sobre metabolismo feminino, o funcionamento do corpo feminino, a produtividade feminina e todos os impactos que a alimentação e a nutrição podem trazer benefícios para que a gente explore e potencialize a força da nossa natureza. Não tinha como eu não chamar você, a maior especialista sobre esse assunto, para estar aqui conosco e trazer essa consciência e muitas estratégias práticas para você que está aqui do outro lado. Isso aí. E é um todo, né? Não tem como a gente só olhar o empreender feminino ou a nossa produtividade sem a gente olhar para o nosso corpo e fazer essa reconexão. Quando a gente começa a se questionar, a gente entra nesse processo de se reconhecer de uma outra forma, né? De uma forma única, diferente, porém única. E se a gente não respeita aquilo, a gente acaba adoecendo de alguma forma. Exato. E o que é metabolismo feminino para quem nunca parou para pensar nisso? O metabolismo é a engrenagem do nosso corpo. É como tudo funciona. Geralmente a gente associa metabolismo com emagrecimento, ative seu metabolismo e emagreça, mas o metabolismo é desde como é a sua digestão, a sua temperatura, o seu ciclo menstrual, a sua produtividade. É literalmente essa engrenagem do nosso corpo. E quando a gente fala de metabolismo feminino, é porque temos bases onde são semelhantes entre homens e mulheres, de um metabolismo ali funcional, fisiológico. Mas a mulher tem seus diferenciais, suas nuances. Começando pela questão da ciclicidade. Então, somos regidas por 2 grandes hormônios, estrógeno e progesterona. E cada um deles vai
emitir sinais diferentes no nosso corpo e vai interagir com os outros hormônios de forma diferente também. Então, um homem pode até ter uma alteração, por exemplo, na tireoide, mas nós, mulheres, vamos ter uma alteração diferente, porque esse nosso ciclo, essa nossa ciclicidade também afeta. E a mulher, ela tem uma capacidade única que a diferencia no seu metabolismo, que é a capacidade de procriar. Uma pessoa que veio pronta para procriar, e eu gosto de falar que procriar é prosperar, a gente só prospera naquilo que a gente tem abundância. E esse conceito define muita coisa na forma como funcionamos. Mesmo que uma mulher não queira engravidar, que ela não queira ter filhos, a gente precisa de algo que é muito importante no nosso ciclo, não só a menstruação, mas o nosso ciclo hormonal como um todo, que é ovular. É assim que a gente produz um hormônio chamado progesterona. E isso equilibra a nossa saúde como um todo, tudo na nossa produtividade e prevenção de doenças e tudo mais. Quando uma mulher entra em algum tipo de condição em que o corpo dela entende que ela não está pronta para prosperar, ele começa a bloquear esse metabolismo e começa a bloquear essa produção de progesterona e começa a bloquear toda a fluência corporal que pode acontecer ali. E aí a gente entra no modelo de trabalho, a gente entra nas restrições calóricas, na atividade física intensa, no acorde faça um treino intenso em jejum, em repetir às vezes protocolos que dão certo para homens ou que foram testados em homens, mas que quando uma mulher faz dentro desse contexto do metabolismo dela, que precisa ser um metabolismo que se sente seguro e pronto para procriar, ele bloqueia. E é um bloqueio a nível cerebral mesmo. Se isso se torna muito constante, a gente pode começar a deixar de produzir hormônios, a gente começa a ficar mais estressada. Então, muitas vezes é aquela mulher que me fala: Pri, mas eu sou super saudável, eu faço atividade física, eu treino 5, 6 vezes na semana, mas eu ainda tenho cólica, eu ainda tenho sintomas pré-menstruais, e você fala que isso não é normal. O que está acontecendo? É justamente isso. Você está em um modelo saudável que não respeita o seu metabolismo feminino. É um modelo saudável baseado em um metabolismo masculino. Uau! Isso quer dizer que tem muito protocolo sendo seguido por mulheres de atividade física, de alimentação, de dieta proteica ou sem carboidratos, dietas restritivas e até escolhas de atividades físicas, não sei, que podem estar atrapalhando e muitas vezes trazendo até doenças e sintomas e até mesmo a infertilidade em mulheres? É isso mesmo. Os estudos em mulheres passaram a ser obrigatórios em 86. Ou seja, a gente tem ali 40 O ano que eu nasci, 38 anos. 38 anos, um pouquinho mesmo, né? Chegando aos 40 anos de estudo. Então, quando a gente olha para um estudo, e hoje em dia está cada vez mais comum, às vezes em redes sociais, baseado em evidências. Mas evidências de que população? Em que tipo de mulheres foi testado isso? Os estudos ou eram feitos em homens ou em mulheres pós-menopausa. Porque a mulher fértil, primeiro, não vamos fazer estudo porque ela pode engravidar. E segundo, é muito complexo. Então, agora, a gente está vindo de uma revolução. As mulheres do baby boom agora estão entrando na menopausa e elas que foram as primeiras a causar essa revolução. Do tipo, peraí, eu tô sentindo que eu tenho algo diferente e eu preciso entender melhor isso. Então, a gente tá, sim. Eu acredito que nos próximos 10 anos muita coisa vai acontecer na ciência com esse olhar. Mas cada vez mais eu vejo estudos considerando essa ciclicidade e em quem estamos testando. Funciona também para mulheres em idade fértil e na pós-menopausa como é. E no uso de contraceptivos como é. Então, estamos questionando muito dessas coisas. Se formos ver a forma como a saúde da mulher é conduzida dentro da medicina moderna, é uma forma de masculinizá-la. Se você tem um sintoma pré-menstrual, se você tem acne, se você está com endometriose, o seu problema são os seus hormônios. Então, eu vou bloquear os seus hormônios,
porque você ficando sem esses hormônios femininos que causam todos esses problemas, você vai ficar bem. E não é assim. Na verdade, o desequilíbrio hormonal, consequência de uma desconexão desse metabolismo, consequência de não estar respeitando esse ritmo, essa forma de se alimentar, essa forma de trabalhar feminina, é o que causa os sintomas. E não o hormônio e o metabolismo em si. Uau! Então, a gente acaba sempre tendo essa conduta. Desde a menina que começou a ter sintomas menstruais lá aos 15 anos e às vezes toma 20, 30 anos de contraceptivos. As mulheres que não têm conhecimento do próprio corpo e acabam indo para uma fertilização in vitro. E ok, tem casos que talvez ela precise mesmo, mas eu digo que a maioria dos casos não precisaria. E aí, nós, mulheres, muitas mulheres estão tão desconectadas disso, estão tão entregues à medicina e é o médico que vai resolver o meu corpo e eu não entendo nada disso, que elas simplesmente aceitam ou acham muito complicado eu mudar alguma coisa na minha vida para que o meu corpo responda de uma forma positiva. Então, é justamente isso, é se seguir um modelo saudável que para nós mulheres não necessariamente é saudável. A gente vai trazer estratégias aqui. Eu acredito que a gente vai falar muito mais ainda sobre os ciclos e como que a gente pode fazer no nosso dia a dia, na nossa rotina, com relação a atividades, alimentação, para que a gente tenha uma vida e um corpo mais saudável, mais equilibrado, mais bonito, porque eu tenho certeza, você é minha mentorada, a Pri é minha mentorada, então eu já conheço um pouco sobre a metodologia dela, que isso se reflete no peso, na pele, no cabelo, na saúde, muitos sintomas que você consegue tratar através da alimentação, das sementes, a gente vai falar sobre isso. Mas, antes de falar sobre isso, como é que você foi parar nessa história da nutrição e do metabolismo feminino? A Pri, antes de escolher esse caminho, e por que você escolheu esse caminho? Legal. Da nutrição, desde muito nova, eu tinha essa coisa do querer me cuidar de dentro para fora. Então, com 12 anos, eu decidi que eu ia parar de tomar refrigerante. E até tinha um vínculo mais estético inicialmente. Eu não vou usar isso porque, sei lá, dá celulite. Então, ainda muito nova, eu tinha essa coisa da minha vaidade. Não era muito uma vaidade de eu usar, sei lá, skincare e maquiagem. Era uma vaidade de me cuidar de dentro para fora. E depois eu tive anos ali na minha adolescência em que eu me sentia cansada, eu tinha dor de cabeça. Então, aquilo, quando eu saí de casa e comecei a cuidar da minha própria alimentação, mesmo em casa, tendo tido uma alimentação muito saudável, quando eu vivi o que era não ter energia e depois vivi o que era ter energia, aquilo foi muito transformador para mim. Então, eu entendia que as pessoas podiam estar vivendo naquele não ter energia a vida inteira e elas não saberem o que era ter energia. Elas não saberem o que era ter vontade de viver, de correr, de fazer as coisas, né? E aí, a entrada para o metabolismo feminino foi por viver um desequilíbrio também. E olhando para trás, eu vejo… Realmente, quando a gente olha para trás, as coisas se conectam. Como era uma desconexão extrema do meu feminino. Eu vivi, por alguns anos, eu fiquei sem menstruar. Totalmente. Minha menstruação parou totalmente. É um quadro que se chama amenorreia hipotalâmica. Então, literalmente, o cérebro bloqueia essa produção hormonal. E eu busquei ajuda e aí recebia orientação de contraceptivos. Ia em congressos de nutrição para entender hormônios e só ouvia sobre cortisol, insulina e tireoide. Nunca tinha nada sobre o ciclo feminino. E aí foi que eu comecei a estudar e entendi o que estava acontecendo comigo. E comecei a entrar nessa parte de entender hormônios e conseguir recuperar o meu ciclo e tudo mais. E a causa disso, como que era meu contexto de vida naquela época? Eu treinava muito, eu corria muito, eu comia super saudável, mas muito provavelmente por comer muitos vegetais, muitas coisas saudáveis, consumia menos do que eu precisava. Eu não me permitia descansar nunca. Na verdade, eu nem tinha conexão do meu ciclo. E quando eu parei de menstruar, eu falei… que bom. Que maravilha, né? Uma coisa a menos. Sim. Isso porque eu já tinha uma formação em nutrição funcional, que é uma visão mais integrativa.
E dentro da nutrição, então, não tem essa visão do feminino? Zero. Mesmo na nutrição funcional, zero. Agora que estamos trazendo isso, né? Agora que estamos olhando para isso. Então, a nutrição sempre foi muito voltada para… tem endometriose e ovário policístico. Vamos tratar as doenças, né? Até hoje, ainda tem muito curso que é assim. A gente não fala desse metabolismo feminino, que é o que eu tô trazendo agora para as minhas mentoradas também. E quero que isso cresça cada vez mais. Que é como esse metabolismo funciona. Então, eu vivendo nesse contexto que era o perfeição do saudável… quando eu justamente estava totalmente desconectada. Eu estava vivendo nesse modelo masculino. E aí… Não é por acaso também que eu me conectei tanto contigo, né, Lila? Porque essa coisa do não para nunca, sempre se cobrando. E essa coisa do fazer mais e mais e mais. Quase que vivendo naquele modelo… Tenho que acordar cedo, mesmo sendo profissional liberal, tenho que acordar cedo, trabalhar das 8 às 6. Sabe aquela coisa rigorosa? Exato, um modelo mecanicista, um modelo mecânico, linear, rígido. Que não tem nada a ver com a nossa natureza. Nada. E até eu vejo o pensamento, eu recebi um comentário esses dias de uma aluna falando: mas isso não tem embasamento científico. Então, assim, o modelo masculino, ele é muito cartesiano e ele quer provar tudo. E não que o metabolismo feminino e a ciclicidade não tenham provas e embasamento científico, mas é essa coisa de sempre ter que ser muito rígido, tudo muito rigoroso. E é só de um jeito, e existe a verdade e a mentira. E não existe a verdade e a mentira, né? Então, foi aí que eu entrei para esse mundo, para esse universo. Foi aí que eu descobri também o ciclo das sementes, trouxe para o Brasil, adaptei, fiz meus ajustes. E comecei a estudar sobre isso. Então, e ainda hoje eu vejo que a gente tem muito esse perfil do fitness não saudável, do percentual de gordura super baixo. E, gente, tudo bem, a gente quer ter uma barriga malhada. Todo mundo pode ter uma barriga malhada, vamos ser saudáveis. Você viu, eu sou mais magrinha. Mas… E ela tem uma barriga malhada, tá? É porque não tá aparecendo aqui, mas… Eu gosto de treinar, ainda hoje eu treino pra caramba. É uma coisa super, né? Mas a gente tem que ter a noção do limiar, que é… Eu sou saudável, eu sou vaidosa. E a partir daqui, isso tá me afetando. Isso pode me causar uma osteoporose precoce. Isso pode me levar a uma infertilidade. Isso pode me fazer entrar numa menopausa precoce. Então… Tem um caso de uma mulher famosa, uma influenciadora. Eu não vou citar o nome porque eu não a acompanho de perto. Então, pode ser que eu traga algum detalhe da história que não é exatamente assim. Mas a minha irmã me contou porque eu estava falando sobre você. Eu estava falando sobre o seu trabalho. Ela ainda não tinha ouvido falar sobre isso. É muito pouco ainda conhecido, como você falou. É um tema, uma bola que foi levantada há 38 anos atrás e que aí começou a ser estudado. Então, a grande maioria das pessoas conhece um modelo linear, protocolos masculinos. E eu, contando para minha irmã o seu trabalho, o quanto eu admiro isso, ela me contou sobre uma influenciadora fitness que era casada com um parceiro ali, que era super fitness também. E eles tinham protocolos na vida de atividade física e de dieta de uma determinada maneira. E ela não podia engravidar. Ela tinha algum diagnóstico ali de que eles não poderiam engravidar. Por alguma razão, eles se separaram. Não sei exatamente, nem sei se essa coisa da maternidade teve algum reflexo ali nessa separação. Mas aí a minha irmã me contou, Lila, depois ela se casou há, 3 anos com um outro cara que é mais leve com relação a esses protocolos. Ele faz atividade, acho que tem ali uma conexão com esse mundo fitness saudável, mas de um outro lugar, mais flexível, mais fluido. Ela acabou relaxando também. Acredito que ela mudou um bocado o estilo de vida dela. E hoje ela tem 2 filhos com esse homem. Eu não sei se você sabe quem é. Eu conheço essa história, sei. Você conhece essa história? E ela chegou a gravar um vídeo falando: gente, quando eu aumentei meu percentual de gordura, olha só. Foi quando eu consegui engravidar. Então,
É isso, assim. E a gente tem que discutir também o quanto que isso impacta na saúde mental das mulheres. Eu falo que a mulher que se olha no espelho… Eu acredito que muitas mulheres se olham no espelho, mas veem a barriga que ela viu na rede social. E aí ela simplesmente compara. E isso é muito destrutivo. Então, sempre a gente tá buscando a nossa melhor versão. A gente tá… Eu falo, foca no hábito. Foca no hábito, foca em você se melhorar como pessoa. A gente pode ter os nossos objetivos de melhoria, mas não tira essa imagem da outra barriga que você viu ali. Porque é isso que causa esse processo insano, né? De estar sempre buscando algo que você não alcança, de você estar sempre insatisfeita, de você achar que você tem que atingir um percentual XY para ser saudável e se encaixar em alguma coisa. O que a grande maioria das mulheres acredita ser saudável, mas que não é nada saudável? Eu diria que esse percentual de gordura baixíssimo e esse processo de quanto mais você se esforça, melhor. Então, quanto mais você restringe, faz uma dieta hipocalórica, melhor. Quanto mais você treina, melhor. E se você quer emagrecer, você precisa treinar mais e comer menos. Isso é um grande erro, porque um metabolismo que não está funcionando não emagrece. E para o metabolismo funcionar, ele precisa de nutrientes. E se você faz muita restrição, você está sempre em déficit nutricional. E isso é algo que eu quebro com as minhas alunas e elas já me deram relatos. Eu peço para elas, avaliem, use essa ferramenta e avalie quanto você consome. E aí elas vêm, olha, eu estava consumindo 1.000 calorias e não é por isso que eu tô no meu peso ideal. Então vamos ganhar massa muscular, vamos comer mais, vamos nos nutrir. Não é o foco em quantas calorias você está comendo, mas em quantos nutrientes você está absorvendo. O nosso corpo é feito desses nutrientes. Nossa, é uma mudança de paradigma. Não é o foco na quantidade ali calórica. Como é que você… Não é o foco nas calorias. Nas calorias? Nos nutrientes. Uhum. Você pode comer 1.200 calorias e não ter nada de nutriente na sua alimentação e o seu corpo está desnutrido. E não emagrecer. Às vezes ela está seguindo uma dieta para ter não é um déficit calórico, como que fala? É isso mesmo, déficit calórico, né? Reduzir o valor calórico. E não emagrecer. E não emagrecer. Exato. Então, quando a gente pensa nessa coisa da engrenagem, de uma coisa… Vamos pensar num carro. Não adianta você encher o tanque de água. O tanque tá cheio, tá? Mas ele não vai sair do lugar. Você precisa colocar realmente o combustível que vai fazer essa engrenagem funcionar. Então, a gente tem muitos nutrientes no nosso corpo que a gente precisa todos os dias. E é incrível… às vezes eu paro e penso como é incrível mesmo essa obra divina. Porque a gente não consegue ingerir tudo todos os dias, exatamente tudo. A gente faz uma média ali, no geral. A gente tenta o nosso máximo, faz suplementação. Mas mesmo assim o corpo funciona. Mesmo assim a gente não morre. Mas às vezes você vive num estado subótimo de desempenho. É aquele carro que pode ir a 100 por hora e tá indo a 30. Então, e o seu corpo não vai emagrecer. E aí é quando entra principalmente o metabolismo feminino. Porque um homem, ele consegue fazer mais restrição calórica e ter um percentual de gordura menor. Porque ele não precisa procriar. Ele não tem a responsabilidade de criar um novo ser. Ossos, cérebro, pele, órgãos, tudo. Uma mulher, sim. Ela precisa ter nutrientes suficientes para criar um outro ser. Então, ele entra nesse estado de… Você está comendo pouco? Então, eu vou diminuir o meu gasto de combustível também. Uau! E aí, o nosso metabolismo diminui também. E é exatamente por isso que, mesmo seguindo uma dieta com restrição calórica, essa mulher pode não estar emagrecendo. Porque o corpo dela, como um mecanismo de defesa, está diminuindo esse metabolismo. E aí, ela não consegue emagrecer mesmo comendo pouco. Com certeza. E quanto mais dieta essa mulher fez na vida, mais difícil fica. Por quê? Porque muito provavelmente ela perdeu massa magra. Então, músculo é a melhor fonte de queima de gordura que a gente pode ter. E essa é uma outra quebra de paradigma, principalmente para mulheres ali 40 a mais. A gente tem aquela ideia de vai pra academia e se queima na esteira, né? E agora, hoje em dia, com os relógios que mede caloria, poxa, eu
corri 10 quilômetros, gastei 500 calorias e fiz musculação 40 minutos, gastei bem menos. Mas o que mais conta é quantas calorias você gasta depois. Quando você tá sentadinho aqui na cadeira, o músculo que tá consumindo sua energia. Então, essa parte da musculatura é o que vai manter o nosso metabolismo ativo. E até hoje em dia tem se falado muito em congressos e artigos que o músculo é um órgão endócrino. Ou seja, assim como a gente tem a tireoide, assim como a gente tem as adrenais, o músculo também é um órgão endócrino, né? Então, essa ideia de que você precisa sempre gastar mais. E aí, quando a gente olha para mulheres 40 a mais, a gente tem um grande desafio que é, além da alteração metabólica, o contexto de vida e o contexto de modernidade, que é o tal do estresse. Então, geralmente essa mulher tem filhos, está numa altura avançada da carreira, às vezes está cuidando dos pais. Então, são muitas responsabilidades. E se ela vai e fica se acabando num exercício aeróbico, esse estresse pode aumentar ainda mais. É claro que se você gosta de correr, continue correndo. Acho que o mais importante é a gente fazer o que a gente gosta também e ter saúde mental vinda daquilo. Mas use estratégias para você não se depletar a partir daquilo. E se seu objetivo é emagrecer, às vezes não vale a pena você ficar só tanto na esteira. Vai para uma musculação, vai para um treino de força, que você vai mudar esse metabolismo de uma forma muito mais rápida. Incrível isso. É uma mudança de paradigma. Na verdade, assim, são várias mudanças de paradigma conversando com você. E por isso me encanta tanto o seu trabalho, Pri. Agora, para quem é mais cético, como você estava falando, a gente aprendeu a pensar num modelo que é também masculino, cartesiano. Eu tenho certeza que você traz todo esse conhecimento de escolas e de formações que você fez por aí. Você fala muito sobre, eu trouxe para o Brasil. Que escolas são essas que já estão avançadas nesse lugar do metabolismo feminino, ou da ciclicidade feminina, ou a nutrição considerando esse funcionamento e o organismo feminino? Uhum. A gente tem pesquisadoras, digamos, isoladas no mundo. Então, uma que fala bastante dessa parte de treino e atividade física é a Dr. Stancy Sims. Tem uma senhora canadense também que trouxe toda essa questão da progesterona, que é a Dr. Pryor. Tem uma outra pessoa que eu sigo, que eu não sei o nome. Então, eu tenho visto alguns laboratórios já na North Carolina, ali, no estado da Carolina do Norte. Alguns laboratórios que uma pessoa que estuda atividade física olhando já para a ciclicidade feminina. Então, a gente tem esses estudos, eles são um pouco mais pontuais, digamos. Eu não conheço ainda um grupo, né, que fale uma escola, disso. uma universidade. São mulheres. São movimentos ali, são mulheres. No geral, são mulheres. E tem esses estudos de emagrecimento considerando a ciclicidade. Então, a gente encontra, assim, essas coisas buscando em artigos científicos. E essa parte do metabolismo, de bloqueio, por exemplo, do metabolismo ficar mais lento, é uma parte muito fisiológica. É assim, se você pegar um livro de fisiologia, você vê ali que vai ter um aumento, né, entrando em termo mais técnico, do T3 reverso, que o hipotálamo para de produzir. Então, é até uma coisa muito basicona, mas só que a diferença entre o homem e a mulher é que o limiar da mulher é um pouco mais sutil. Mas se um homem também entrar nesse processo de restringir e gastar, ele também entra num bloqueio, mas só que com um nível mais avançado de restrição. Então, tem coisas que são muito fisiológicas que a gente deixa de ver, né? Nossa, eu fico aqui pensando, gente, porque além da complexidade que você falou, e eu tenho citado isso em algumas palestras, porque as pessoas não sabem. Da mesma forma que eu trago consciência para, olha, 80% dos livros mais populares de toda a história foram escritos por homens. 100% dos livros sobre empreendedorismo mais vendidos do mundo foram escritos por homens. 92% das empresas mais ricas do mundo têm homens como CEOs. Eu trago dados para que as mulheres percebam que o que a gente pensa, o que a gente aprendeu, as nossas inspirações, na grande maioria das vezes, são homens, são masculinas. E na última palestra que eu fiz, eu citei até o caso da nutrição. Fiz menção a você, porque eu não sabia disso.
E se a gente for pensar, não só a nutrição, mas na medicina, isso também deve ser um fato de que, como o organismo feminino ele é mais complexo, ele foi menos estudado ao longo da história. Não sei se tem outras razões também para desconsiderar um pouco o organismo feminino e priorizar o estudo ali sobre o masculino. Existe alguma razão para a gente ter tão pouco avanço nesse sentido na direção das mulheres? Lila, sabe o que é engraçado? Vamos pensar em 1950, no Brasil. Se não me engano, tá? Pode ser que eu esteja errando. Mas as mulheres tinham que ter permissão do marido para votar ou para sair de casa. Sim, o CPF a mulher pôde ter em 1962. Há 63 anos atrás foi quando a mulher pôde ter uma conta no banco, no nome dela. E passou a ter direito sobre o dinheiro, bens, até ali. Algum homem, seja o marido, seja o pai, era quem tomava a decisão e assinava e dava permissão ou não para aquela mulher usar o dinheiro. É muito recente. É muito recente. E assim, mesmo falando disso, eu nunca me considerei uma pessoa feminista. Mas eu acho que... Porque talvez até nós mulheres julgamos o feminismo. E eu acho que o feminismo tem algumas questões também. Eu acho que a gente não precisa de igualdade. Acho que a gente precisa de reconhecer as diferenças. Senão a gente não estaria aqui falando de metabolismo diferente, de empreender feminino diferente. Mas a gente vem tanto de um contexto... Aquela coisa do peixe que tá no aquário e não sabe que tá no aquário. E aí, a gente simplesmente, sabe, você cresceu, é assim. Aquela coisa do é assim, ninguém se questiona. Então, quando você começa a se questionar e entender o contexto, e entender o quanto as nossas questões individuais não são tão individuais assim. Elas são muito mais culturais e sociais do que, às vezes, individuais. Perfeito. Né? Então, eu acho que é muito essa coisa da gente olhar para esse contexto do quanto, sim, fomos negligenciadas. Do quanto, sim, as mulheres eram tratadas como um objeto ou, né, algo. O quanto, sim, várias mulheres vieram aqui e falaram o poder do dinheiro. Então, quanto que isso determina a questão da decisão, do eu vou viajar, eu vou sair de casa, eu vou comprar isso, eu vou estudar. E eu fico pensando aqui também, quantas mulheres podem se sentir hoje sem energia, sem disposição, ou mesmo com sintomas, doenças, sendo que mudanças na alimentação, no estilo de vida, podem fazer toda a diferença nos resultados, na vida dela. Com relação à energia, Pri, que é algo que a gente vê muito, você vê muito também, né? E eu também te falei, olha, de manhã eu queria ter mais energia para já levantar, porque em outras fases da minha vida eu tive mais energia. E eu acredito que eu esteja passando por uma mudança hormonal, porque estou chegando perto dos 40 anos. Não sei se também pode ser reflexo disso. Eu acredito que muitas mulheres, você que está aí do outro lado, Águia Soberana, você se sente super energizada ou você sabe que poderia ter mais combustível aí? E nesse caso dessa que gostaria de ter um combustível a mais, o que pode estar de errado e o que ela pode fazer para melhorar isso? Legal. Só dando um insight, essa questão da mudança hormonal. Então, a gente pensa assim, a menopausa tá distante. Ou uma pessoa que tem um pouquinho mais de noção. Vou chegar aos 50 anos, vou entrar na menopausa. E um ano antes, ou um pouquinho antes, eu começo a ter sintomas. Mas não. Essa transição hormonal, que é como eu gosto de chamar. E como na teoria a gente chama de perimenopausa, é 10 anos antes. Então, por isso que a gente fala dessa mudança dos 40. Mas o cansaço, ele tem tanto uma questão dessa coisa da demanda da mulher heroína, que toma conta de tudo, mas também na parte da nutrição. E aí a gente pensa, quando a gente está estressado, a gente joga muito nutriente para fora, a gente perde muito nutriente. Então, às vezes, essa falta de nutriente é o que está impactando. E aí eu já vou entrar em mais detalhes práticos. Se essa mulher perde muito sangue na menstruação, então o que é uma perda excessiva? Acima de 80 ml ao longo do ciclo todo. O que daria ali
um absorvente tem cerca de 5 ml. Então, se essa mulher troca 4 vezes o absorvente por dia e ela tem 5 dias de fluxo, ela já tem um fluxo intenso, né? Então, essa perda de sangue é muito negligenciada também. A questão, às vezes, a mulher tá com uma deficiência de ferro, mesmo não tendo anemia, mas uma deficiência de ferro importante. E a questão de alguns hábitos, que envolve até alguns hábitos mais modernos. Então, por exemplo, se você dorme 8 horas por dia, mas você dorme à 1 da manhã e acorda às 9, você vai ter uma energia totalmente diferente se você dormir às 10 e acordar às 6. Porque você está respeitando o tal do ciclo circadiano que a gente fala. Então, a gente tem que se guiar tanto pelo ciclo circadiano, que é o ciclo de noite e dia, quanto pelo ciclo infradiano, que é o ciclo menstrual. Então, quando a gente consegue seguir esses 2 princípios básicos, de se guiar por esses 2 ciclos, a gente já consegue melhorar muito a nossa energia, tá? Uma coisa que acaba afetando muito a tirada de energia, e é até geralmente um conflito ali quando eu falo, mas assim, quando a gente tá sem energia, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Café. E dá pra tomar café, dá pra gente incluir sim na alimentação, mas a gente precisa entender como tomar esse café e entender que ele pode estar tirando a nossa energia. Ele dá uma energia falsa inicialmente e depois de um tempo ele dá o efeito rebote. Assim como o açúcar, e se for o café com açúcar, mais ainda. Então, esperar 1h30 depois que você ter acordado para tomar o seu café, permite com que esse primeiro hormônio do dia, que é o cortisol, ele floresça, né? Ele suba de uma forma natural. Outra coisa super simples, acordou, abre a janela, olha para a luz, sai para fora. Não olha para o celular, não fica em um ambiente fechado, não coloca o óculos para ir andando até onde você precisa. Se expõe à luz, porque isso é uma das formas mais importantes da gente acordar. E uma terceira questão ali que eu gosto muito, que até é o que eu trouxe de ti de brinde, né? É muito comum a gente consumir muito da vitamina C no nosso dia a dia. Porque a questão do estresse demanda muita vitamina C. A tireoide precisa de muita vitamina C. Eu não sou defensora dos suplementos de alta dose, tipo, vai na farmácia e compra um centro de 1 grama de vitamina C. Mas de você colocar vários alimentos ricos em vitamina C ao longo do dia, e principalmente pela manhã, ajuda muito a acordar. Então, uma acerola, um caju, uma goiaba, um limão, uma laranja. E aí as pessoas falam, mas eu já como limão e laranja. Mas a gente tá falando ali de 500, 750 miligramas. E limão e laranja tem 60 miligramas. Então a gente precisa de maior quantidade disso ao longo do dia, né? Por isso que eu acabo indicando muito nas minhas práticas ali, que é o shot adrenal. Mistura um pouco de água de coco, acerola, às vezes uma pitadinha de sal e toma de manhã. E é incrível como as mulheres relatam que já melhora essa parte da energia. E a outra coisa é a gente evitar flutuações. Qual que é o segredo para a mulher ter energia e ter estabilidade de humor? De uma forma, assim, o primeiro princípio é a gente trazer estabilidade da glicemia. Se eu como uma salada de fruta de manhã, mesmo que seja alimentos saudáveis, salada de fruta com granola, mas eu não tenho nada que sustenta a minha glicemia por muito tempo, ela sobe muito e desce também muito rápido. Se eu consumo nesse café da manhã de 20 a 30 gramas de proteína, então eu consumo 3 ovos mais 30 gramas de queijo. Ou eu consumo 100 gramas de quinoa mais 40 gramas de semente de abóbora e mais um suplemento proteico. Ou eu consumo uma tapioca com 80 gramas de frango. Aí a energia dessa mulher vai ser muito mais estável ao longo do dia. Eu falo que é a energia, digamos, da mulher heroína, do tipo, você tem que enfrentar o dia, consuma algo que te dê sustância na primeira refeição do dia. Essa ideia de sair do, eu vou fazer o jejum, vou aproveitar o café da manhã e vou pular para fazer jejum, é um grande tiro no pé. E cada vez tem mais estudos falando da importância desse café da manhã, que pessoas com sobrepeso tendem a pular o café da manhã, e aí chega à noite e come muito. Então, começar o dia com esse consumo já do tipo, vamos me preparar aqui para eu estar com energia para o dia, é muito importante. Se você fosse, então, essa mulher que tem os conhecimentos que você tem, porque acabou de ouvir, mas é uma mulher que não tem os recursos que você tem. Das sementes, às vezes. Pensa numa rotina bem simples e prática. Você se colocando no lugar dessa mulher com o conhecimento que você tem. Como seria exatamente essas primeiras horas da sua manhã? O que você faria, assim, desde... Eu levantaria da cama, eu abriria a janela. Descreva pra gente como seria essa manhã. Legal.
que é muito parecido com o que eu faço. Então, eu acordo, eu geralmente abro a janela. Às vezes o sol nasce aqui do lado esquerdo da minha janela. Eu coloco a cara para fora e vejo o sol, eu olho pro céu. Então, isso já ajuda muito a acordar. É diferente de acender a luz de dentro de casa, porque o nível de radiação solar é muito maior. E aí, fazer a rotina, eu gosto muito de raspar a língua também, porque é algo que já limpa o nosso sistema digestório. A gente elimina muita toxina ali na língua e melhora muito essa saúde da boca. E aí, depois, preparar um café da manhã. Então, pensando nessa condição do simples, as pessoas acabam indo pro ovo de manhã, tudo bem, mas não coma 1 ou 2 ovos, coma um pouco mais. Coloque 3 ovos, talvez. Coloque aí uma fruta dessas ricas em vitamina C. Então, pode ser uma laranja com bagaço no lugar do suco da laranja. Pode ser… eu também gosto, por exemplo, de sugerir um melão com limão espremido, porque a gente tem já fontes de potássio ali também para dar mais energia. E aí você pode, eventualmente, colocar uma semente em cima, se tiver acesso. Você pode depois acompanhar com um pão. Um pão com abacate, ou uma aveia, ou alguma fruta que tenha um pouco mais de carboidrato. Não precisa tirar esse carboidrato, mas a primeira coisa do dia precisa ser essa fonte de proteína mais concentrada. E o café ainda não entrou? Depois que você acabar o seu café da manhã, comeu tudo, aí você toma o seu café. Uhum. Então, é melhor essa ordem do que você acordar e tomar o café de estômago vazio. Uhum. E a atividade física vem depois disso? Aí vai depender muito da rotina. Tem muitas mulheres que treinam logo ao acordar. Se você puder fazer essa refeição e depois de 1 hora e meia treinar, perfeito. Agora, se você é aquela mulher que tem que sair de casa, como eu escuto muito relato, né? Treino às 6 da manhã, tenho que acordar às 5, às vezes até antes. Se for um treino de verdade, não é uma caminhada, não é um yoga, não é um pilates, algo que você… Tudo isso tem variações, né? Yoga e pilates podem ser intensos também, mas se for um treino que você sua, que você tem que fazer força, coma alguma coisa antes. E aí você não precisa fazer essa refeição completa que a gente falou. Até porque você vai logo em seguida treinar, então não dá. Nesses casos, a gente precisa de algo mais enxuto. Então, pode ser, por exemplo… Geralmente, eu acabo usando os suplementos, o suplemento proteico, de 10 a 15 gramas. E eu gosto de usar, se tiver condições de comprar, um suplemento de maltodextrina, que é um carboidrato liberado de forma mais lenta. Mas ela também pode usar uma água de coco com esse suplemento proteico. Ela pode usar um pão com uma pasta de amêndoa ou um ovo amassado, se ela digerir bem. Então, dá pra gente fazer variações, mas principalmente nesse momento de ser algo… Coloca ali em 50 ml de água e toma e vai. É algo mais prático mesmo. Aqueles super coffees, esses suplementos proteicos, eles funcionam para as mulheres e elas podem seguir os protocolos padrões que a gente vê na internet, por exemplo? Os suplementos proteicos, sim. Dá pra gente usar, não precisa ter medo. A creatina também é muito bem-vinda, dá pra gente usar. O café, qual é a questão do café? O café, ele vai diminuir a nossa eliminação de um hormônio, que é super importante para o nosso corpo, mas quando ele está em excesso, ele piora sintomas pré-menstruais, ele causa celulite, ele pode dar dor no seio, queda de cabelo, acne, que é o estrógeno, melasma. Então, sempre que a gente consome muito café, a gente está diminuindo a nossa eliminação de estrógeno. E aí a gente vai… O que eu recomendo é você saber que fase do ciclo você tá e adequar o consumo de café conforme a sua fase. No período pré-menstrual, a gente pode demorar até 10 horas para eliminar essa cafeína. A gente demora mais para eliminar essa cafeína. Então, às vezes, você tomou o cafezinho lá meio-dia, mas você tá com insônia à noite. Então, precisa observar isso também. Tem algumas variações ali genéticas que podem determinar isso. Mas… eu diria assim, consuma pela manhã e evite ficar consumindo vários cafezinhos ao longo do dia. Principalmente se você é muito sensível à cafeína, tá? E quem tá no período ali pico ovulatório, tem esses sintomas de estrógeno mais intenso, fica com dor de cabeça, aí vale a pena às vezes usar até um descafeinado ou partir para alguma outra alternativa. O Super Coffee, quem consome café, é o queridinho das mulheres. Né? A gente falou sobre isso hoje. Pelo menos você sabe exatamente quantos miligramas de cafeína você está consumindo. E ele tem ali outros nutrientes que são cofatores. O único ponto de atenção é se você é aquela mulher que tá estressadona, que já acorda, que tá irritadona,
que é o momento de cortisol alto, né? A primeira fase de estresse, talvez esse momento não vale a pena ir tanto para cafeína, mesmo que você se sinta cansada, porque você já tá estouradona, o seu corpo já tá produzindo muito cortisol e esse café talvez estimule mais ainda. E pode ser que o café e a quantidade de café e de super coffee que essa mulher esteja tomando esteja contribuindo para que ela fique mais irritada? Com certeza. Principalmente se ela não come o suficiente e fica muito só no café. Então acordou e só tomou um shotzinho e um café. E aí fez jejum. E aí, se ela tá na fase lútea, então, no período pré-menstrual e no período de perimenopausa, mais ainda. Segura essa mulher. Muito, muito. Né? Então, essa coisa da estabilidade. E por isso que o café comum, a gente fala, ele vai ficar causando esses picos ao longo do dia. A gente não quer pico, a gente não quer estar subindo e descendo toda hora, a gente quer estabilidade. Pri, o que você acha da dieta da Virgínia? Uma mulher que come 20, 30 ovos por dia para ter definição corporal. Tá, são os assuntos polêmicos ali do mundo fitness. Quando a gente fala em definição corporal e consumo de proteína, a gente de fato tem muitas pessoas que consomem pouca proteína, menos do que precisaria, né? Então a gente fala ali, vamos tentar focar em pelo menos 1,5 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso, sendo mais técnica, dentro de um peso saudável, né? Então, quando ela fala que consome tudo isso de ovos, ela provavelmente está tentando atingir todo esse consumo de proteína dela somente com ovos, tá? Eu desconfio que talvez não seja verdade, porque uma pessoa que tem acesso a suplementos e tudo mais, não acho que comeria tantos ovos assim. Mas a gente lembrar que a gente não tem só fontes de proteína nos ovos. E sempre que a gente, mesmo que tenha um alimento saudável, quando a gente repete muito o mesmo alimento, e tem alguns alimentos que a gente chama de mais alergênicos, tá? Então, ovos, glúten, leite, castanhas, frutos do mar, amendoim. A gente pode comer esses alimentos, mas se você come todo santo dia esses alimentos, as chances de você começar a ter um aumento, que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal, a estimular demais o sistema imunológico é alta. E eu vejo muita gente com sensibilidade ao ovo sem saber, mais do que ao glúten até. Então, com as minhas alunas, a gente faz esse teste. Às vezes elas falam, Pri, eu diminuí o ovo, melhorou minha acne, ou eu diminuí o ovo e melhorou minha pele, minha dor. Então, é comum. E aí, não tô falando pra ninguém parar de comer ovo, mas tentem variar. Não fique todo dia na mesma coisa, e principalmente comendo 20 ovos por dia no mesmo alimento. Então, o que seria essa fonte de proteína? Almoço já é fácil. Geralmente, as pessoas relatam que elas comem no almoço. Mas é você incluir outras fontes em café da manhã, lanche da tarde e jantar. Então, café da manhã, 2 ovos, a gente vai ter 12 gramas de proteína. A gente está falando de 30 gramas, 20 a 30. Então, inclui a gente associar nutrientes, né? Por isso que eu falei ali da semente de abóbora, amêndoa, Pri, mas é mais caro. Você comeria, então, alguma coisa com recheio de frango de manhã? Você comeria, sei lá, combinaria, se você é vegano, as sementes com um cereal que tem mais proteína, né? Ou colocaria um suplemento proteico. Então, focar nisso. Agora, o excesso de proteína pode ser ruim? Também pode, principalmente se você não está fazendo isso de uma forma equilibrada. Você só foca na proteína e não foca nos nutrientes que você precisa consumir ao longo do dia. O princípio de variedade, que é o princípio mais básico da nutrição, ele ainda é muito válido. Lembra lá, a gente tem um pool de nutrientes para consumir ao longo do dia. 39 nutrientes por dia. Eu preciso consumir tudo aquilo e não vão estar todos só nos ovos. E tem uma questão de dietas hiperproteicas que não tem, vamos supor ali que zerou carboidrato, que elas acabam deixando a gente deficiente em uma vitamina que é muito importante para a mulher, que é a vitamina B6. É uma vitamina que está muito ligada a melhorar sintomas pré-menstruais, por exemplo. Então, isso pode ser um ponto de atenção para quando a gente entra numa coisa muito extrema também. Uau! E qual é o maior mito que as mulheres acreditam ser saudável e que não é? Aí é realmente o negócio do treinar mais e comer pouco. Principalmente quando se fala ali emagrecimento ou agora você fitness. Eu vou começar a treinar e vou comer uma saladinha com frango.
Então, esse é um grande problema. É um problema, assim, é um tiro no pé para você começar a ficar cansada, ter mais sintoma pré-menstrual. Vai emagrecer? Vai, mas lembra que emagrecer nem sempre é mudar a composição corporal. O que a gente quer é que você mude composição corporal e principalmente ganhe massa muscular. Então, isso é um ponto. E nem sempre as pessoas associam. Poxa, comecei a ficar mais deprimida. Poxa, tô com muita cólica. E isso é bem relatado em estudos, onde eles pegavam adolescentes que faziam tanto estudos geralmente com universitárias que faziam dietas e aí começam a ter mais cólica, mais sintomas pré-menstruais, quanto atletas, por exemplo, uma atleta que não come logo depois do treino, ela fica muito tempo no que a gente chama de catabolismo, ela fica ali, né, consumindo aquele músculo, também tem mais sintomas pré-menstruais, mais alterações no ciclo. Por isso que o ciclo menstrual é realmente esse guia. Tá com muita alteração, tá com fluxo intenso, tá sem fluxo, tá com muita dor, não só no período pré-menstrual, mas às vezes na ovulação, sempre vai indicar que alguma coisa precisa de um ajuste ali. E a mulher que não tem mais um ciclo menstrual, ela pode ser que ela não tenha porque tem alguma coisa errada, como foi seu caso. Uhum. Então, não sei qual é o seu caso aí, mulher, você que tá aí do outro lado. Mas sempre que eu também vou falar sobre a ciclicidade, mas de um outro lugar relacionado ao trabalho, à energia, muitas mulheres chegam e comentam: ah, mas e quem não tem ciclo? E quem tá na menopausa? Nesses casos, como que ela pode fazer, já que ela não tem esse guia? Bom, na menopausa seria uma outra fase de vida. Ela pode até começar a ciclar por conta própria, ou às vezes eu sugiro segue a lua. Então você vai seguindo isso para ter como um guia. Mas vamos falar ali de mulheres em idade fértil. Geralmente quem não está menstruando é porque ou está em bloqueio hormonal por conta do uso de contraceptivo, ou às vezes um diumirena que bloqueia ali o sangramento. Ainda assim, essa mulher tem uma flutuação hormonal. E eu acompanho algumas mulheres e elas me relatam. Eu sei quando eu estaria, né, menstruando, eu sei quando eu estaria de sintoma pré-menstrual e tudo mais. Na verdade, elas acabam tendo uma flutuação porque o estrógeno continua flutuando. Elas ficam sem a progesterona, o que não é tão vantajoso assim, mas elas continuam tendo essa flutuação de estrógeno. Então, a primeira coisa é se observe, comece a notar. A gente pensa que algumas coisas são aleatórias. Ah, eu tava triste esse dia, ou eu tava sem vontade, ou eu fiquei irritada, o meu intestino prendeu. Começa a notar, você vai ver que não é tão aleatório assim, né? Que tem uma ciclicidade ali. Ou eu não queria ir numa festa, foi um saco ter encontrado com aquelas pessoas e o outro dia eu curti pra caramba. Então, isso, principalmente pra mim que sou introspectiva, eu sinto muito essa diferença. Tem dia que eu vou estar afim de interagir e tem dia que eu não quero ver ninguém. Então, a gente entender muito, porque essa mulher ainda é cíclica, mesmo não tendo menstruação. Agora, se ela não está consumindo nada de contraceptivos e não está menstruando e está em idade fértil, ela precisa ver isso. Ela muito provavelmente está entrando nesse processo da menorreia hipotalâmica, tá? E aí muitas mulheres às vezes pensam: será que eu tô na menopausa precoce? Até o caso, eu recebi uma mensagem de uma amiga hoje cedo. Eu acho que eu tô na menopausa precoce. Calma. Primeiro, para você entrar numa menopausa, sei lá, com 38 anos, quando a gente olha pro seu histórico, a gente entende. Comecei a ter ciclo muito curto, depois comecei a ter ciclo muito longo, depois comecei a ter muito sangramento. Então, existe um processo, um progresso dessa menopausa, geralmente, tá? Se você parou de menstruar e não é essa coisa de restrição, ou parou, tá 2 meses… Olha, teve algum fator de estresse? Perdeu alguém na família? Tá se separando? Isso pode, sim, bloquear o nosso ciclo a esse ponto. Então, tem que olhar assim e não deixar passar muito. Porque não estar menstruando é não estar produzindo hormônios. Não estar produzindo hormônio é ter um metabolismo desequilibrado. Se você pudesse banir um conselho nutricional que só atrapalha a mulher, que conselho você baniria? Tirar carboidrato, principalmente à noite. Acho que o tirar carboidrato… E aí, quando eu falo carboidrato, não é doce. Não é sobremesa. É o arroz. Né? E aí, a gente pode ter melhores escolhas. É a batata doce. É uma fruta saudável. Então, a gente pode reduzir, mas o restringir, o zerar… O fazer dieta cetogênica, ou fazer extremamente low carb, geralmente vai ser um grande problema para a mulher. Por quê?
Porque ela precisa dessa energia mais rápida. A tireoide dela responde de uma forma mais intensa a essa restrição de carboidrato. Então, ela começa a ter uma alteração ali de metabolismo. E pensando nesse processo da ovulação, de produzir progesterona, a gente precisa de um mínimo de carboidrato. Então, quando a gente olha para dietas, a gente tem momentos do ciclo que a gente pode fazer mais restrições e momentos onde a gente não pode fazer tanta restrição. Agora, e aí talvez um outro mito que eu baniria, Lila, é não comer sempre igual. Então, você vai fazer a dieta de 1.500 calorias agora por 3 meses direto e vai comer todos os dias a mesma coisa. Não, come diferente no período pré-menstrual, né? Então, a gente fala fase lútea, fase folicular, pelo menos. Faz essa mudança. Isso vai facilitar muito a sua adesão às mudanças alimentares. Isso vai facilitar muito até o processo de estimular o seu metabolismo. Nós somos… existe um termo que chama flexibilidade metabólica. Então, quando as pessoas fazem jejum, geralmente elas estão querendo ativar a flexibilidade metabólica, que é a capacidade do corpo de usar gordura. E nós, mulheres, já temos uma boa flexibilidade metabólica. A gente só não sabe usar. Porque na segunda fase do ciclo, a gente está usando mais gordura. E na primeira fase do ciclo, a gente está usando mais carboidrato. Então, se a gente só ciclar isso e souber usar, a gente já tem uma flexibilidade metabólica muito boa ali. Então, quer dizer que dependendo da minha fase, do meu ciclo, eu posso consumir mais carboidrato, porque ele não vai se transformar em gordura como em outra fase, e também vai ter uma determinada fase que eu vou queimar gordura mais fácil. Existe essa variação? Existe essa mudança metabólica. Mesmo que ela seja sutil, a gente pode sim fazer ajustes. Então, por exemplo, no período pré-menstrual, a gente está mais apta a usar gordura. O corpo consegue usar mais as fontes de gordura. Tá? Por isso, por exemplo, se você for fazer um treino intenso, talvez você não consiga ter o mesmo desempenho se você está num estado ali, sei lá, de jejum, ou você comeu pouca coisa, você comeu só a proteína. Às vezes a gente precisa fazer um lanche mais reforçado. Então, no pré-menstrual é quando a gente precisa focar em ter proteína em todas as refeições, porque a gente quebra a proteína mais fácil também. Em ter um pouco de carboidrato, mas que dá muita estabilidade. Então, é quando eu vou focar na quinoa, na batata doce, nas frutas não mais azedas e não muito doces. Mas… E aí ter fontes de gordura em todas as refeições também, porque o meu corpo consegue usar isso. Isso na TPM? Isso. Nesse período pré-menstrual? Isso. Logo depois da menstruação, é o período que a gente tende a sentir menos fome. Então, ali é o momento que talvez você pode fazer um lanchinho só com uma fruta, que você pode, talvez, fazer uma restrição calórica um pouco maior, desde que respeite ali. Tem mulheres que, se a mulher tá com dificuldade de ovular, a gente tem que cuidar disso, mas no geral dá pra gente fazer isso. E você vai ficar bem. Agora, se você estiver no pré-menstrual e comer só uma frutinha de lanche, não vai te sustentar. Não, você vai sentir… Aí vem o quê? Geralmente, eu preciso de um doce. Eu preciso de um bolo. Por quê? Porque você não comeu uma coisa que sustenta o suficiente. É quando você vai pensar em… Não, faz um sanduíche mesmo de atum, de ovo, de frango para comer à tarde, ao invés de só uma frutinha. Você precisa de mais sustentação. E no período pré-menstrual, a gente gasta cerca de 300 calorias a mais só pela presença da progesterona. Porque ela aumenta a nossa temperatura e ela é mais, digamos, termogênica ali, né? Então, a gente tem esse aumento calórico também. Isso no período pré-menstrual? No pré-menstrual. Uhum. Existe uma queima calórica maior? Existe uma queima calórica maior. E existe um déficit energético, de energia maior? Ou é muito reflexo dessa alimentação que não se ajustou para esse período? Exato. É um reflexo de uma alimentação que não se ajustou para isso. Por isso que vem o negócio do… Eu preciso do chocolate, eu preciso do doce, eu preciso do bolo. É claro que a vontade de doce às vezes está ligada a deficiências nutricionais específicas, mas é super saudável você ter mais fome nesse período. E o que você tem que fazer é comer mais comida, mas comer comida mesmo, né? Quanto mais você conseguir comer a comida mesmo que você coma um bolinho ali, mas faz um almoço que te sustente, né? Faz um café da manhã que te sustente, talvez faz esse lanche da tarde que seja uma refeição mais robusta, salgada. Então, isso acaba te deixando muito mais estável.
Maravilhoso. Gente, como eu tô aprendendo aqui. Você também tá aprendendo, Águia Soberana? Comenta aqui pra gente, coloca aqui nos comentários. Daqui a pouco você já vai saber onde você encontra a Priscila para acompanhá-la todos os dias e saber mais sobre o trabalho dela. Agora a gente vai para uma parte do nosso episódio que eu adoro, que é o papum. Você vai responder sem pensar. Tá. Seu signo? Libra. Somos librianas, somos librianas. Que dia é o seu aniversário? 30 de setembro. Meu 28, ali. É muito pertinho. Eu te conheci, na verdade, nesse processo aí. Você fez uma live no dia 29 de setembro. Eu tava na minha crise pré-aniversário ali. E foi ali que eu te conheci. Que lindo! Que eu me converti. Que ela se converteu, a Águia Soberana foi ali. Foi ali. Um medo. Eu tenho medo de morcego. Não sou amiga do Batman. Então, sempre que tem um pássaro. Mas eu tenho convivido com um medo mais recente, que é o medo de envelhecer. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Esse processo da gente perder as nossas habilidades, da gente mudar o nosso corpo, da gente estar mais suscetível. Então, eu tenho lidado com esse medo ultimamente. Você sabe que esse é o medo da amante quando a gente olha para os arquétipos? Olha, não sabia. Esse é o medo da amante. Quando a gente está mais conectada com o feminino, quando de alguma forma a gente está despertando esse arquétipo que existe em todas nós, em todos nós, a gente começa a sentir um pouco mais desse medo, porque é o maior medo da amante. Olha só. Envelhecer, ficar sozinha. E isso, em geral, tá nas sombras. A gente não consegue percebê-lo de forma consciente. Mas quando a gente está muito conectada, quando a gente interpreta, inclusive, os nossos sonhos, a gente percebe com facilidade. Mas você já conseguiu trazê-lo para o consciente. É bem comum. E uma coisa que me encantou demais foi os arquétipos, assim. Nossa, fiz aquele curso, li o material, assim. É uma coisa que te explica tanta coisa, que te gera tanta conexão. E você fala, nossa, é isso, então. Traz uma tranquilidade também, tipo, de você se encaixar. De você até abrir espaço para o que você identificou ali, né? Uhum. E, em geral, a gente revela forças que a gente pode ter se esquecido, ou que a gente de alguma forma deixou lá atrás, porque em algum momento aquela força foi uma grande armadilha na nossa história e na nossa vida. E quando a gente olha para aquela característica nossa e transforma aquilo em potência, em força, a gente revela uma versão nossa muito mais poderosa, magnética. E é o que eu vejo mais acontecendo com vocês. Você que não sabe do que a gente está falando, dentro do Empreender Feminino, a gente tem um universo ali que é sobre poder pessoal, é sobre você, a sua voz, as suas forças. E tá lá dentro de um módulo específico que se chama O Poder dos Arquétipos. É um mergulho de autoconhecimento e de poder pessoal que você vai acessar se você entrar para dentro do Empreender Feminino. Tem um QR Code aqui para você fazer parte da nossa comunidade. Maravilhosa. Que é transformador. Então, esse medo pode ser reflexo desse feminino que agora tá mais aflorado, não tá? Sim, E esse ano é meu ano do feminino ali, né? Então, ano pessoal. Ano pessoal. Que legal. Então, é isso aí. Maravilhosa. Uma frase. Eu gosto de uma frase que eu já senti ela, que é: o tamanho dos nossos problemas é inversamente proporcional ao tamanho do nosso mundo. Então, quando você vive um problema e ele parece muito grande, é porque o seu mundo, o seu contexto, o seu pensamento está muito pequeno, está muito minucioso, está muito egocêntrico. E isso traz força, né? De a gente olhar, poxa, tem esse problema aqui, mas ele me consumiu energia. Mas se eu olhar para a vida, se eu olhar para daqui 10 anos, se eu olhar para o mundo todo que está acontecendo, qual é o tamanho desse problema? Né? Nossa, então, maravilhoso isso. O tamanho do seu problema é inversamente proporcional
Ao tamanho do seu mundo. Ao tamanho do seu mundo. Maravilhosa, profunda. Reflita sobre isso, Águia Soberana. Um livro. Teve um livro que eu li mais recente que me impactou. Ele chama Águas de Barrela. É de uma historiadora brasileira. E ela fez um resgate de 4 ou 5 gerações da família dela, de mulheres negras. E ela chegou na tribo africana. Então, ela conta de um jeito, e vendo a história da mulher, a história da mulher negra no Brasil e todas as batalhas, assim, realmente foi muito inspirador para mim. Na verdade, eu e meu marido escutamos, assim, a gente foi escutando em algumas viagens. E realmente mexeu bastante comigo, assim. Foi uma coisa emocionante, assim, de se ouvir. Que lindo! Águas de Barrela. Uhum. Nunca ouvi falar. Ninguém nunca mencionou esse livro. A barrela tem a ver com o que eles usavam para lavar roupa. E aí a gente começa a pensar nesse contexto nosso hoje, né? Poxa, hoje a gente pega uma roupa e põe na máquina, põe um sabãozinho. Imagina antigamente que não tinha asfalto, se era branco, tinha que lavar. Então, era justamente essa coisa da pureza, da limpeza e a classe social ali envolvida, né? Maravilhoso. Uma comida. Eu gosto de coisas com molho, assim. Eu gosto de coisas salgadas. Não sou muito do doce. Já fui muito do doce, mas hoje não sou. Então, o estrogonofe, moqueca, tem algumas comidas Thai que tem o leite de coco. Então, eu gosto dessas coisas com molho, assim. Comidas mais molhadas. Que tem um caldinho ali. Eu adoro. Eu adoro. Agora, sabe que molho de tomate eu acho que não me faz bem? Não sei se é o tomate, se é a semente. Não sei se, em geral, o molho de tomate tem muita gordura. Tem uma questão ali bem específica, assim, mas que tem algumas pessoas que têm sensibilidade à histamina. Então, o tomate é um dos alimentos que mais tem histamina. Então, sei lá, o nariz começou a escorrer depois de comer. Ou deu dor de estômago. Então, tem isso, né? E pode ser algo individual com o tomate também, né? Vamos investigar. Porque geralmente vai muito nos molhos, né? Vai muito nos molhos. Mas eu tenho uma sensibilidade maior com a digestão. Robson sabe. Mas eu faço muito molho sem tomate também. Eu também não sou muito do tomate, assim, dá pra fazer. Usando principalmente essa coisa do leite de coco. Né? Eu adoro. Gosto. Eu sou apaixonada por frutos do mar. Quando você falou, se comer frutos do mar todos os dias, você falou sobre alimentos que são mais… camarão, os alergênicos, Alergênicos. Né? Aí já falou, não é bom comer todo dia. Que pena. Poxa. Eu adoro. Um momento da sua vida. Um momento da minha vida. O momento que eu saí de casa, entrei na faculdade. Eu saí de casa relativamente cedo, assim, com 16 anos. Mas foi um momento muito bom. Foi um momento que eu senti liberdade, que eu senti… Desde muito nova eu queria ter liberdade, eu lembro de eu juntar minhas bonecas e tipo, falar, eu vou sair de casa, vou fugir de casa. Eu tinha essa coisa, assim, até porque meus pais moravam numa cidade que eu não gostava. E aí eu fui estudar em Florianópolis também, fui fazer faculdade lá. Então foi um momento muito bom, assim, da minha vida, sabe? Para uma exploradora, arquétipo exploradora, né? Foi um momento, então, ali dos 16 aos 26, que eu viajei muito, que eu conheci muitas pessoas, que eu explorei o mundo mesmo. Você saiu bem cedo de casa, aos 16. Foi quando você passou na faculdade, começou a faculdade? Na verdade, um pouquinho antes, eu fiz um intercâmbio. Então, eu morei um ano ali com uma família americana. E aí, depois eu voltei e praticamente fiquei 6 meses trancada no quarto estudando para o vestibular. Porque eu tinha perdido, né? Então, foi isso, assim, tipo, super focada. E aí, depois, meus pais moravam em Cuiabá na época. E eu fui morar muito longe, fui morar em Florianópolis. Então, eu via minha mãe 2 vezes por ano e meu pai 1 vez por ano. Então, não foi só um sair de casa, mas foi um realmente me ver, me construindo, né, independente, assim, me virando já muito cedo. Lembrei de quando eu saí de casa também, que foi aos 17 para fazer faculdade. Mas aí, logo depois, eu voltei. Minha mãe falava
que eu tinha que passar era na UFMG. Você tem que passar na UFMG, eu não tenho condição de te sustentar fora de Belo Horizonte. E aí eu tinha passado na UFO, que é a Federal de Uberlândia. Fiquei lá nos 2 primeiros semestres. E logo no semestre que ela falou que ela tinha me dado um prazo para eu fazer a transferência, que eu acho que é 1 ano e meio depois que você começa, você consegue fazer transferência para outra faculdade. Foi mais ou menos isso. Aí eu transferi, consegui fazer a prova e transferi para a UFMG. Foi bem quando eu descobri que eu estava grávida também. Então, cheguei em casa com a transferência e com a o teste. transferência e com mãe, eu estou grávida. Né? Mas isso é assunto para outra conversa. Uma cor. Verde azulado. Olha que detalhe, verde azulado, não é qualquer verde. Eu adoro esse tom, assim, essa coisa do céu e do mar e realmente essa coisa mais da natureza, assim. Que lindo! Você sempre esteve conectada com esse arquétipo da exploradora? Ou em algum momento ele ficou apagado ali? Não, acho que ele tende a ser forte, assim. Até no meu desenho humano eu tenho a investigadora também, então eu acho que se Olha, junta tudo a ali. ver, totalmente. Tudo a ver, porque a exploradora é isso. Ela é investigadora, ela explora, ela experimenta, ela descobre. Que legal. Sim. Por que eu falei isso? Porque esse verde azulado, ela citou uma coisa céu e mar. Esse céu e mar de dia, super exploradora. Um animal. Pássaros. Eu gosto muito de pássaros. Eu admiro os pássaros. Eu gosto de ficar vendo, eu gosto de ver a leveza deles flutuando no ar. O canto. Então, eles transmitem uma alegria. Né? Eu gosto muito. E eu tenho até uma história com águia. É mesmo? Conta! Nessa época que eu fiquei sem menstruar, enfim, fui atrás de tratamentos e tal. E aí, quando eu comecei a voltar a menstruar, eu comecei a sonhar com uma águia saindo no mar de sangue. Então, sabe quando a gente vê esses animais tipo, saindo do mar de petróleo? Mas era um mar de sangue, todo assim. E aí, depois, por muito tempo, eu sonhava com esse pássaro em uma montanha voando, né? E aí, depois de um tempo, eu descobri que eu tava grávida. Numa sessão de reiki. Meu Deus! Sim. E eu nunca, assim… Não era algo… Eu não sonhava em ser mãe. Era algo, sabe, meio neutro. Assim, se eu for, né? E também não tinha nome. E o nome do meu filho veio, assim, Cauê. E eu fui pesquisar, significa águia. Então, eu acho que era ele vindo. Meu mar Deus, de você nem sabia do significado. Não sabia. Me veio assim, tipo… vamos pensar em nomes. Cauê. Então, incrível. Eu acho que a maternidade realmente traz uma coisa de conexão, assim… espiritual, não sei, uma coisa muito louca. Sem dúvida nenhuma. A gente acostumou a interpretar a vida e a existência de um ponto de vista masculino, que é sobre as coisas, é o cartesiano que a gente estava falando, sendo que a maior parte e a mais grandiosa é aquela que a gente não tá vendo. Porque o que a gente vê é finito. Não é eterno. E o que a gente não vê é muito maior. Muito mais misterioso. Muito mais grandioso. E eterno do que tudo aquilo que a gente tá vendo. Então, sem dúvida nenhuma, esse sonho… Muito, né? É uma conexão. E eu sou uma pessoa mais pra racional, viu, Lila? Essas coisas acho que aconteceram na minha vida. E eu sinto que eu tenho ainda um espaço a explorar, assim… para me mostrar justamente isso. Você não controla tudo, não é tudo explicado. Não tá tudo na bioquímica da nutrição. Eu com essa coisa do… Vamos olhar nutricionalmente o que está acontecendo. Inclusive. Sim. Então, quando eu encontro essas mulheres que questionam, eu falo, eu já estive lá, você vai ter o seu caminho também. Né? Isso vem com o tempo também, com a maturidade. Para algumas mulheres um pouco antes, para outras um pouco depois. Esse assunto mesmo, empreender feminino e respeitar a sua natureza… Para muitas mulheres é um papo que não faz sentido. Ela não tá Nunca nem vai aí vir, pra né? isso. Ela tá lá em outra fase da vida dela, tá, não sei, com 20 e poucos anos, e pode não fazer o menor sentido.
mas em algum momento vai fazer. As experiências trazem os aprendizados, né? Exato. Um lugar. Um lugar. Eu gosto de lugares com montanhas. E então eu diria, né, esses lugares geralmente, por exemplo, quando eu fui pro Chile, eu gostei muito, aquela coisa de você olhar em volta de tudo e a montanha. E quando eu vivi essa época do intercâmbio nos Estados Unidos, eu morei no Colorado, que foi um lugar que eu me apaixonei também. Então era tinha essa coisa da exploradora, né? Muitas trilhas de bike que não era no meio da rua, era só a trilha. E as montanhas, então essa coisa da montanha, assim. É bem uma águia, né? Lá do alto, que gosta de olhar do alto. Eu amo montanha também. Que linda. Algo que te inspira. Algo que me inspira. Sabe que pequenas histórias, pequenos contatos me inspiram. Então, desde a moça que me ajuda uma vez por semana lá em casa, e ela falando, eu vou fazer uma festa com a minha amiga, a gente vai comemorar, meu aniversário é só em maio, mas a gente já vai fazer. Então, esse jeito de ver a vida. A minha mãe, que começou a namorar depois de se tornar viúva, mesmo alguns amigos não gostando, então ela encarou também a vontade dela. Então, às vezes eu me inspiro com essas pequenas histórias. Tudo que eu escutei aqui dos podcasts anteriores, a Renata, né? Então, isso pra mim é muito inspirador, assim. Olhar… Quando a pessoa… Acho que principalmente essa coisa de levar a vida com mais leveza, que é o ponto, que é a minha jornada de evolução, né? E de curtir a vida e de enfrentar, assim, as suas vontades. Então, geralmente, isso são coisas que me inspiram. Você em uma palavra. Eu em uma palavra. Talvez curiosa. Tudo a ver. Algo que você não abre mão de jeito nenhum. Do meu momentinho. Eu sou uma pessoa que eu preciso, às vezes, ficar sozinha no meu canto, em silêncio. E é ótimo eu conviver com o Thiago já há muitos anos, porque ele sabe disso. E até, por exemplo, às vezes eu preciso, sei lá, eu preciso sair pra ou correr, ou caminhar, ou eu preciso ficar quieta no meu canto. Eu acho que por ser mais introspectiva, se eu tenho um contato muito em excesso, sem esse momento de recolhimento, isso me depleta muito. Então, tem momentos que eu preciso, tô aqui no meu canto. Eu também. Quieta, sabe? Eu também, muito. Então, isso é isso que me restaura, na verdade. Eu também. Né? Eu poder refletir, às vezes eu poder escrever alguma coisa, ficar ali no meu momento, assim. Uma curiosidade sobre você que quase ninguém sabe. Eu sempre amei nutrição, mas eu comecei minha carreira em uma área que não tem nada a ver com a nutrição. Então, eu fiz faculdade e quando eu me formei, foi um momento difícil financeiramente para os meus pais também. E eu também tinha um contexto… Eu não me via numa sala fechada atendendo pessoas que queriam emagrecer. Eu não me via nas áreas da nutrição, que era numa cozinha industrial, e eu não me via num hospital. Eu queria fazer um projeto diferente. Queria mexer com inovação, que eu acho que é algo muito parecido com o que eu faço hoje. Mas isso não existia na época. E eu fui trabalhar na Natura, em desenvolvimento de produto, desenvolvimento de embalagem. Eu trabalhei lá por 1 ano e meio. Eu prestei um processo de trainee, fui até o final. Não passei, mas depois eles me chamaram. E era uma coisa assim, de ir na fábrica. Era uma coisa bem mais engenheira, sabe? Uma coisa meio diferente. Mas foi uma experiência muito incrível também, de amadurecimento. Eu conheci pessoas maravilhosas. A empresa, né? Não sei como tá hoje, mas na época era uma empresa incrível. Muito feminina, por sinal. Que estava num momento de inovação muito legal, né? Tinha eventos e… Lá eu também descobri o Design Thinking, que foi um curso que eu vim fazer aqui em São Paulo e me apaixonei. Então, foi muito esse momento mesmo de conhecer o mundo, esse mundo empresarial também. Então, foi assim o meu início profissional. Que legal. Isso também tem muito a ver com a exploradora e com a criadora.
a inovação, e explorar e conhecer esse outro mundo que ampliou o seu mundo também, com certeza. Sim. Porque uma área diferente e temas de inovação, temas que estão, de alguma forma, à frente do tempo, porque Natura é uma empresa, uma marca que é muito inovadora. E que legal saber disso, que dentro ali, você que passou pela empresa, trazer isso, de ela realmente é uma empresa muito feminina. Que legal isso. Quanto mais empresas e marcas femininas, realmente, genuinamente femininas, inclusive na concepção, no funcionamento, na organização, na liderança, nós tivermos nesse mundo melhor para todo o planeta. Sim, e uma coisa que eu lembro que me marcou é que as mulheres voltavam de licença maternidade, além delas terem o apoio ali do berçário, né, que elas podiam levar o bebê para a empresa, elas geralmente eram promovidas. Olha, então que isso legal. Era muito legal. Então foi algo que, mesmo eu não tinha esse conhecimento nessa época, né, mas foi algo que me marcou. Então foi uma experiência muito bacana. Eu não tinha nenhuma conexão com o feminino na época. E talvez eu, com certeza, passei lá por algum propósito, né, maior, assim. Maravilhoso. Agora, uma música. E você vai ter que cantar. Lila vai cantar comigo. Vou. Bom, Tô pronta. Essa eu tenho que confessar que eu já tinha pensado, porque eu já tinha visto os outros episódios. Eu tenho que inventar uma outra dinâmica para os próximos. Sei lá, a gente vai pintar um quadro, fazer um desenho. Vai dançar. Dançar. Mas tem uma música, assim, a minha cabeça é um rádio, tem sempre uma música tocando. Mas tem uma música da Rita Lee, que é Coisas da Vida. Então ela começa: quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa mais me dizer como é estranho ser humana nessas horas de partida. Aí ela, é o fim da picada. E aí ela fala, são coisas da vida. A gente se olha e não sabe se vai ou se fica. Então é uma música que traz muito essa coisa, até do arquétipo da Rita Lee, dessa pessoa de estar curtindo a vida. E, né, essa coisa não sei, de viver intensamente a vida. Essa rebeldia também. Sim. E eu acho que é esse momento, às vezes, de quando eu tô ali muito tensa, preocupada, rígida, eu olho pra esse arquétipo que me equilibra, sabe? Que é muito performática também e divertida, porque esse curtir a vida é da performática total. Curtir a vida, não levar tão a sério as coisas que acontecem. E essa rebeldia também, que lindo. Eu não consegui te acompanhar, porque eu nunca ouvi essa música, eu não conheço. Próxima vez a gente combina pra você me acompanhar. A gente combina, senão eu tava aqui junto. Eu não sabia a letra. A gente ensaia na próxima. Sim. Pri, um último conselho pra mulher que nos ouve agora, e você pode falar diretamente com ela por aqui. O meu conselho pras mulheres é: se empodere do que você já é. Da natureza que você já tem, da sua ciclicidade, de você se observar, de você acreditar na sua intuição, de você entender os seus sintomas, de você entender a sua necessidade de parar, de você acreditar quando vem uma vozinha interior falando que é para você fazer algo, você escutar aquilo. Porque a gente muitas vezes negligencia tanto o nosso corpo, as nossas vozes. E é algo que eu escuto muito, às vezes, do meu público nos comentários. Eu falava isso, já falei isso pro médico, agora eu entendi. Ou às vezes até na vida pessoal. Olha, eu tenho a intuição de que a gente deveria fazer isso. Mas, não sei, o marido ou alguém tá falando aquilo e eu abafo aquela voz. Então é realmente da gente trazer essa coisa que a gente já tem, né? Essa ciclicidade, essa intuição, essa natureza. Esse ouvir mesmo, se ouvir. Que maravilhosa! Eu tenho certeza que você
aprendeu muita coisa e se inspirou a se conectar ainda mais com o seu corpo, com a sua natureza feminina, águia soberana. Deixa aqui nos comentários o que você aprendeu, o que você vai levar desse encontro para a vida. Compartilhe este episódio com aquela amiga, uma amiga sua que às vezes se sente sem energia ou que vive tentando fazer uma dieta, emagrecer, ou que segue aqueles protocolos de dieta, de proteína, de carboidrato, que você pode trazer para ela essa consciência, essa inspiração e contar para ela, olha, a gente funciona de um outro jeito. Pri, como essas mulheres podem te acompanhar todos os dias? Onde a gente te encontra? Então, eu tô no Instagram e no YouTube, Pri Ricciardi Nutri. Vocês vão me encontrar lá. A gente vai deixar nas descrições aqui as redes sociais da Pri. Se você ainda não me acompanha, a Lila Inspira nas redes sociais, em todas elas. Priscila Ricciardi, que aula, águia soberana! Que alegria te receber aqui. Foi maravilhoso. Eu Amei. que agradeço, Lila. Obrigada por estar aqui, por tudo que você faz, transforma na gente. É realmente incrível a profundidade de transformação que você consegue causar com você, com os seus produtos. É realmente maravilhoso. Muito grata. Maravilhosa. Um beijo, águia soberana. Você que tá aí do outro lado, é uma alegria sempre te receber aqui. A gente se encontra no próximo episódio.